Esse vídeo aqui vai ser uma espécie de tutorial para facilitar a escolha do sensor correto para sua aplicação. Vai valer para sensor indutivo, capacitivo, magnético, óptico. Basicamente eu vou falar de algumas das variáveis que nós podemos encontrar, por exemplo, conector, cabo, plástico, metálico, faceado, saliente. Existem várias variáveis aqui na hora de escolher um sensor, e essas variáveis trazem características positivas e negativas. Eu vou falar de tudo isso então, para que a escolha do seu sensor acabe se tornando mais simples. E para ser bem rápido aqui, eu já vou começar falando da questão do NA e do NF. Muitos já sabem disso, mas eu acredito que seja uma informação relevante também você escolher se o seu sensor vai ser NA ou NF. Na verdade, a maior parte desses sensores aqui, eles não têm contato necessariamente. Não é NA e NF. É basicamente como se fosse, mas quem faz o chaveamento aqui não é um contato que fecha ou abre, e sim é um transistor. É um dispositivo eletrônico que vai permitir ou não a passagem da tensão para a saída do sensor. Então não é, na verdade, bem NA e NF. É um contato que funciona como se fosse um NA e NF. Basicamente o NA ele vai fechar quando o sensor detectar alguma coisa na frente, enquanto que o NF vai abrir. Então, em repouso, da maneira que eles estão aqui, esses sensores eles não estão atuados, não estão nem mesmo alimentados, né? Da maneira que eles estão aqui, o contato NF é aquele que vai ficar, quando eles não estão lendo nada, o contato ele vai ficar ativado. Então, você vai encontrar a presença de tensão na saída NF. Agora, quando o sensor atua, quando algo passa na frente do sensor, no caso dos indutivos, um metal, por exemplo, quando algo passa na frente, então que ele vai atuar, o contato NF vai abrir, enquanto que o contato NA ele vai fechar. O contato NA ele estava aberto quando o sensor estava em repouso e quando algo passou na frente ele vai fechar. Então, contato NA-NF. Isso comercialmente se chama assim NA-NF, então não tem nada de errado chamar dessa maneira, mas eu só falei a título de curiosidade que na verdade não é um NA ou NF, chaveamento eletrônico. Aí, associado a NA e NF, nós temos a questão do sensor ser 2, 3, 4 fios. Os sensores 2 fios, eles basicamente não têm uma alimentação. A alimentação ela é feita no mesmo terminal dos contatos dele. Então, quando você tem um sensor de 2 fios, ou ele é NA ou ele é NF. No caso do sensor NF, você vai ligar ele direto, um fio direto na carga, outro fio na fonte. Eu vou fazer uma representação bem simples aqui. Deixa eu puxar um pouquinho para baixo o sensor. Nós teremos o seguinte, teremos o positivo da fonte aqui. Isso pode ser o positivo, pode ser uma fase e um neutro. Geralmente até os sensores de 2 fios eles são fase neutra. Eu vou fazer uma representação dessa maneira, inclusive. Nós temos aqui a fase. Essa fase, ela sai, passa pelo sensor. Eu vou representar um sensor aqui, fazer um quadradinho só. Vamos supor que isso aqui é o sensor. O outro fio do sensor vai para a carga, vou colocar como se fosse uma sinalização, aqui uma lâmpada de sinalização, e aqui nós temos o neutro, do outro lado nós temos o neutro. Então a fase ela passa pelo sensor, passa pela lâmpada, aqui a carga, e vai para o neutro. Não precisa ser uma lâmpada, pode ser um relé, por exemplo, pode ser algum outro dispositivo, e desde que respeite as características do sensor, né? Eu já vou falar sobre isso também. Então se o sensor for NF, ele vai, quando não tiver nada na frente, essa lâmpada vai ficar ligada, e depois quando algo passar pela frente, quando ele detectar, vai desligar a lâmpada. E o contrário acontece se ele for NA, né? Quando detectar alguma coisa na frente, ele vai acender a lâmpada. Pode ser uma lâmpada, um relé, uma entrada de série P, enfim. O sensor 2 fios trabalha dessa maneira. Quando nós temos um sensor de 3 fios, aí a coisa muda. Nós temos, esses sensores, eles podem ser também de tensão alternada, pode ser de 220, por exemplo, mas na grande maioria dos casos nós temos positivo e negativo, né? Então, o positivo, ele alimenta o sensor vou fazer um quadrado maior aqui nesse caso. Alimenta-se o sensor com positivo, o negativo também vai alimentar o sensor, mas em outro cabo, geralmente aqui no positivo é o marrom e o negativo é o azul, e aí nós temos a saída para a carga em outro fio. E aí se for um sensor de 3 fios, nós temos um fio apenas para carga, que pode ser NA ou NF, e quando o sensor é de 4 fios, geralmente ele tem um NA mais um NF, ele tem as duas opções. Então a saída para a carga, ela se dá no cabo que geralmente é branco e preto. O preto é o NA, normalmente é o NA, e o branco normalmente é o NF. Então, sensores de 3 fios, eles são ou NA ou NF, no caso os de 2 fios também, e os de 4 fios, eles são NA e NF. E se você não precisar utilizar NA e NF, não tem problema, é só isolar o cabo, então sempre dê preferência para os sensores de 4 fios. Se é para o teu estoque, pega um de 4 fios, porque aí vai servir tanto para NA quanto para NF. Você pode escolher qual contato que você vai utilizar na hora que precisar. No caso dos sensores de 2 fios, eles geralmente são 220 volts, então não tem polaridade, você pode ligar qualquer um dos cabos que vai funcionar, qualquer um dos cabos na fase, qualquer um deles no neutro e vai funcionar. Normalmente é assim. Um exemplo disso nós temos aqui, esse aqui é um sensor de tensão alternada, reparem, nós temos alimentação de 90 até 250 volts, e esse aqui é um modelo de contato aberto. Então, quando você tem um de 2 fios, normalmente não vai ter lado porque ele vai ser 220. Você precisa
alimentar ele da maneira correta, com positivo e negativo, cada um no fio correto. É necessário que se tome cuidado com isso. Sensor não é um equipamento para público final, não é um celular, por exemplo, que você pluga na tomada e tanto faz 110, 220, ele vai aceitar. Aqui é um equipamento para pessoas técnicas utilizarem. Então tome cuidado na hora de ligar, porque se ligar errado, não vai funcionar. Não só não vai funcionar, como ele vai queimar também. Então tome cuidado para não inverter a polaridade, tome cuidado com os limites do sensor, eu vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Mas agora voltando aqui à ligação, se você tem um sensor com alimentação de positivo e negativo, sensores de tensão contínua, você vai poder escolher entre PNP ou NPN. Tanto faz se você tem 3 ou 4 fios, isso não influencia na questão dele ser PNP ou NPN. Os sensores PNPs, eles têm a saída positiva. Então, quando você for ligar uma carga, vamos supor que eu tenha aquela mesma lâmpadazinha que eu tinha representado antes, aqui na parte, no comum dele, você tem que colocar o negativo, porque aqui em cima, o cabo do sensor ele vai sair com positivo. Esse aqui é um sensor PNP. Se você tiver um sensor NPN, é o contrário. Ele sai negativo, e aqui no comum você tem que colocar positivo, no comum da saída da carga, né? E normalmente as máquinas europeias, elas são PNP, enquanto que as asiáticas se trabalham com NPN. Não é regra também, mas é muito comum que seja dessa maneira. Então, sensor NPN sai negativo, então do outro lado da carga vai ter que estar o positivo. Sensor PNP é o contrário. Tanto faz se for NA ou NF. Se for 3 ou 4 fios, tanto faz. Agora, se é 2 fios, daí geralmente não tem problema inverter a polaridade. Agora, falando da capacidade dos sensores. A maior parte dos sensores, eles suportam 200, às vezes 300 mA. No caso desse aqui, por exemplo, do anterior também, eles suportam 300 mA, se você reparar aqui, ó. Isso aqui é o limite do sensor. E os sensores, pelo chaveamento ser eletrônico, como eu falei, não é um relé que está fechando aqui, o chaveamento é feito através de um transistor. Então, esse transistor ele tem uma grande vantagem em cima do relé, que é o fato de poder acionar muitas vezes, de maneira muito rápida, ele praticamente não tem desgaste, então dá para acionar muito mesmo. Enquanto que um relé você tem um limite mecânico ali que não é tão grande. Mas tem uma desvantagem também, que é o fato de não tolerar muito bem as sobrecargas. Um relé, ele costuma poder ser sobrecarregado. Você tem uma tolerância para sobrecarga, enquanto que os transistores não. Eles não têm tanta tolerância para sobrecarga, então se você colocar um contator aqui na saída, por exemplo, a corrente de magnetização desse contator ela pode acabar excedendo o limite do sensor e por isso, então, acaba queimando. Então, tome cuidado com essa questão da corrente de magnetização e tome cuidado também com o desligamento dos contatores, por exemplo. Não só dos contatores, mas bobinas em geral. As bobinas, elas geram um pico de tensão quando elas são desligadas. Para quem não sabe, a bobina, quando ela é alimentada, ela armazena uma energia em forma de campo. E aí, quando você tira a alimentação do sensor para a bobina, quando você tira a alimentação da bobina em si, o que acontece é que esse campo magnético ele precisa ser dissipado. E isso acontece de uma forma de pico de tensão. Esse pico de tensão, ele tem muitas e muitas vezes o valor da tensão da fonte. Então, o sensor ele pode estar alimentando a bobina em 24, mas quando ela for desligada, ela vai gerar um sinal de tensão muito maior que 24. Isso pode acabar queimando o sensor. Então, quando você for ligar uma bobina aqui, na carga, na saída, o ideal é que você trabalhe com diodo de roda livre. O diodo de roda livre é um diodo que ele está inversamente polarizado, portanto, ele não vai conduzir energia quando a bobina está alimentada, mas quando a bobina ela é desligada, esse pico de tensão ele acontece numa polaridade inversa. Então, no lugar que estava positivo fica negativo e vice-versa. Então, esse diodo ele passa a conduzir. Como ele estava inversamente polarizado, ele passa a conduzir e dissipa esse pico de tensão. Tem um vídeo aqui no canal falando especificamente sobre isso, eu vou deixar aqui no card para quem quiser saber, para quem quiser aprender um pouco melhor. Em relação ainda falando das tensões de alimentação aqui, esses sensores, eles aqui nós temos um que é para alimentação de 90 até 240 volts, e aqui os outros são todos para tensões mais baixas, né? De 10 até 30 volts. Sempre prefiram esse tipo de sensor aqui, com tensão mais baixa. Existem alguns motivos para isso. Primeiro que esse tipo de sensor é alimentado por fonte. A fonte ela estabiliza a tensão, enquanto que esse sensor aqui ele vai receber energia direto da rede. O fato de ter uma fonte estabilizando a tensão e desviando alguns surtos também, isso acaba aumentando muito a vida útil do sensor. Então, esse tipo de sensor aqui, com certeza, dura mais do que esse tipo de sensor aqui. Outra questão é a segurança. Nós vamos ter um sensor alimentado com 24, não vai dar choque em ninguém, enquanto que esse aqui pode dar choque. Outra questão, a proximidade dos componentes. Nós temos uma tensão de 220 volts entrando nesse sensorzinho pequenininho aqui. A chance de fechar algum curto por algum motivo, de repente esquentou demais, começou a derreter o sensor por dentro, a chance de fechar um curto é muito maior do que num sensor desse aqui, que trabalha com uma tensão muito mais baixa. Então, prefiram sempre esse tipo de sensor com alimentação 12 e 24 volts, geralmente essas duas tensões que se utiliza, principalmente 24 na indústria, enquanto que esses aqui, eu sei, a aplicação em geral ela fica mais barata utilizando esse tipo de sensor porque não precisa de fonte, mas você vai ter um custo adicional depois com reposição de sensor e tal. Então,
prefiram os sensores 12 ou 24 volts. Podem utilizar isso aqui, sim, é possível utilizar, mas prefiram esses sensores de 12 ou 24. Agora a questão do conector ou do cabo. Nós temos 3 sensores aqui que já vêm com cabo, eles são mais baratos, enquanto que eu tenho um sensor aqui que ele é com conector. O sensor com conector precisa ser adquirido separadamente do seu cabo. Se é um sensor PNP, deixa eu ver se esse aqui o que ele é. Esse aqui é um sensor PNP. Reparem que no esquema dele está saindo positivo na carga e o outro lado da carga está sendo ligado no negativo. Então é um sensor PNP. O cabo também precisa ser PNP. Reparem que está escrito PNP aqui também, porque se não for ele vai acender ao contrário. Esse cabo ele tem um LEDzinho que indica quando está ativado o sensor ou não e ele vai acabar acendendo ao contrário. Vai funcionar também, mas vai acender ao contrário. Então o cabo ele é comprado separadamente, por quê? Porque na hora de trocar o sensor não precisa ser um especialista em elétrica para trocar. Qualquer pessoa vai lá e só substitui, tira o cabo ele vai estar rosqueado aqui, é só tirar e troca o sensor, mantém o mesmo cabo, então você não precisa gastar com o cabo 2 vezes, mantém o cabo, troca só o sensor. Isso facilita demais a manutenção, mas é um pouco mais caro. Esse conjunto aqui, cabo mais sensor, acaba ficando um pouco mais caro, então vai da sua aplicação. Para manutenção, excelente, mas é um pouco mais caro. Agora falando da questão do acionamento aqui, esses sensores, deixa eu ver, nós temos aqui, esse sensor aqui ele é capacitivo, então o capacitivo ele lê praticamente qualquer tipo de material, vai ler líquidos, vai ler madeira, vai ler vidro, metal. Esse sensor aqui, o dedo, se eu colocar o dedo aqui na frente, ele vai ler também. O sensor capacitivo é para ler praticamente tudo. Não é tudo, mas é quase tudo. Sensor capacitivo. O indutivo, ele lê apenas metal. Isso é uma grande vantagem na indústria, porque geralmente as partes da máquina que você vai querer ler é metal. Então, se alguém colocar o dedo na frente, ele não vai acionar indevidamente. Então, o indutivo ele é o mais utilizado, mas tem aplicações que você não vai ler metal, então precisa ser o capacitivo. Aqui nós temos também o sensor óptico. Tem vídeo falando especificamente dos tipos de sensor óptico. Esse aqui é um difuso, mas tem o de espelho prismático, de barreira. Ele emite um feixe de luz e recebe depois de volta esse feixe de luz. E ele lê praticamente tudo também, menos os materiais muito opacos, na verdade muito escuros e que não vão refletir luz. Basicamente a luz precisa voltar para o sensor, então ele não vai ler se for muito pouco reflexivo. Então vou deixar um card também do vídeo falando de sensor óptico. Aí tem outro caso também que é o sensor faceado e o saliente. Reparem que esses dois aqui são salientes, enquanto que esse aqui é faceado. Qual que é a diferença? Faceado não tem essa pontinha na frente, e isso traz uma vantagem, que é o fato dele não ler lateralmente. O sensor faceado ele lê praticamente só o que está na frente mesmo, enquanto que o sensor saliente, se a peça começou a se aproximar aqui pela lateral, ela já vai ler. Tem casos que isso é bom, tem casos que isso é ruim. Se o sensor precisa ficar muito faceado com alguma chapa, por exemplo, pertinho da chapa, o ideal é trabalhar com esse modelo aqui, porque ele não lê as coisas que estão dos lados, lê só o que está na frente mesmo. Mas a distância sensora é menor, ele vai ler, esse tipo de sensor aqui que é o saliente, ele lê mais longe, enquanto que a distância sensora desse aqui é mais curta, então precisa estar mais próximo para poder ler. O diâmetro desses sensores, nós temos 2 sensores de 12 milímetros e aqui um de 30. Esse diâmetro influencia também na distância sensora, normalmente. Os sensores mais largos, eles acabam lendo mais longe também, normalmente é assim. Esse aqui é de 18 milímetros, mas aí o caso dos óticos é um pouquinho diferente. Em questão do corpo ser plástico como esse aqui ou metálico como os outros, o plástico tem uma grande vantagem que é de não dar choque e não enferrujar também. São 2 grandes vantagens, né? Você não vai levar um choque nesse tipo de sensor e também ele não vai enferrujar. Mas ele tem uma resistência mecânica menor. Os sensores de metal, eles têm uma resistência mecânica ao impacto maior, porém, podem acabar com o tape em ambientes muito úmidos, podem acabar enferrujando. E se tiver algum problema interno no sensor, principalmente se for um 220 como esse aqui, ele pode acabar te dando um choque. E para finalizar, uma curiosidade. Eu estou chamando isso aqui de sensor até agora, o vídeo inteiro, mas na verdade não são sensores, são transdutores. O que se chama de sensor, na verdade, o correto é chamar de sensor apenas o elemento que tem aqui dentro, que vai fazer a leitura. Mas esse conjunto aqui, ele não é um sensor. Nós temos o sensor, tem a fonte do transdutor, então se chama de transdutor todo esse conjunto, que tem a fonte, tem a saída dos, entre aspas, contatos, e também tem o sensor aqui na pontinha. Esse conjunto todo se chama de transdutor. O que dá para chamar de sensor é um sensor de temperatura, por exemplo, porque ele não tem outros elementos. Mas esse tipo de sensor aqui que tem fonte, que tem contatos de saída e tudo mais, como é um conjunto, aí não se chama de sensor, se chama de transdutor. Sensor é o que tem aqui na pontinha. Mas comercialmente se chama de sensor, então podem continuar chamando de sensor também, mas saibam que quando em algum lugar você vê transdutor de alguma coisa, transdutor indutivo, por exemplo, é a mesma coisa. Transdutor é o nome correto, na verdade é o nome técnico. Então esse vídeo fica por aqui, se ele te ajudou de alguma maneira, por favor deixa o like aí, que nos ajuda a continuar gravando conteúdo aqui pro canal.